Aí, se você acha que aquela mulher bonita ou aquele cara bonito que você gosta acha que ele é golpe, ou que tá querendo te iludir ou te passar pra trás, é porque você não conhece a história de Victor Lustig, um dos caras mais golpistas que já teve na história. O cara era tão golpista que ele passava gente da sua mesma laia pra trás. O cara conseguiu passar a perna no mafioso El Capone. O cara não tinha medo de nada, o cara não tinha medo da morte, o cara gostava de viver perigosamente aí. Ele gostava de uma aventura, né? E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Breno Roberto e hoje eu venho aqui com a história do golpista mais ousado da história. Mas antes, vamos aproveitar essa ousadia e já deixa o like aqui no vídeo para você estar me ajudando e bora para a história que tá quente. Victor Lustig nasceu em 4 de janeiro de 1890 na antiga Boêmia, onde hoje é a República Tcheca. Foi criado na alta burguesia ali, é de família rica, sempre teve acesso às melhores escolas, aos melhores ensinos. Ele falava várias línguas, era uma pessoa muito inteligente, mas infelizmente ele usava a sua inteligência para o mal. Depois aí da Primeira Guerra Mundial, depois do fim da Primeira Guerra, ele foi para os Estados Unidos para aplicar os seus golpes aí, as suas manhas, a sua lábia aí, sempre com muita sedução e elegância. Sempre bem trajado, sabe? Sempre de terno, gravata, perfumado. Parece até familiar, né? Esse padrão de golpista por aqui, né? Não sei, né? Me lembra alguma coisa. Com vários nomes e documentos falsos, ele passou a perna em um monte de gente famosa, inclusive o mafioso El Capone. Pegou o dinheiro dele, deu-lhe a rasteira e ó, vazou. O cara era liso. Ele mexia com jogos de cartas, mexia com máquina de fabricar dinheiro, sabe? Dinheiro falso. Mexia com negócios imobiliários, apostas em cavalos. Tudo era motivo para ele poder enfiar no meio e aplicar um golpe. Por bons anos aí lá nos Estados Unidos, ele foi aplicando esses golpes. E depois de estar com os bolsos aí cheios de dinheiro, né? Não tinha mais onde enfiar dinheiro. Ele pegou e foi embora para Paris em 1925. Foi onde ele comemorou, festejou, gastou em bares, em lojas luxuosas aí, e ele chegou à conclusão que ele estava ficando entediado, estava achando sua vida criminosa, estava achando os golpes muito fácil, né? Tava ficando aí chato. Ele queria algo mais um nível acima, entende? Foi então que a luz que ele precisava na vida dele foi saber que Paris estava passando por uma dificuldade financeira em custear a manutenção aí da Torre Eiffel, estava ficando caro para a cidade, né? Foi então que ele viu a luz que ele precisava, ele pensou e viu uma oportunidade, né? Pensou, seria uma pena se essa torre sumisse daí, né? Victor Lustig bolou e planejou um dos mais sensacionais crimes da história da criminologia, a venda da Torre Eiffel. Com identidade e documentos falsos, ele se apresentou como membro do governo aos 5 maiores sucateiros do país, afirmando aos empresários que a França tinha a intenção de desmontar o monumento pela dificuldade de mantê-lo, né, da manutenção. E esses 5 aí teriam preferência, né, segundo Victor, né, se passando por bom moço, teria preferência no desmanche da Torre Eiffel perante um suborno de alto valor. Ou seja, os 5 ali teria preferência ali, mas quem quisesse ter preferência teria que pagar além de comprar a torre de fato, teria que pagar um cash para ele aí, para ele poder dar preferência para ele. Porque querendo ou não, são cerca de 7 toneladas de metal. Para dar mais credibilidade às negociações, ele alugou uma suíte no grande hotel de Crillon para deixar as coisas mais envolventes, passar mais confiabilidade, né, para as pessoas, para os interessados, e finalizou a encenação levando todos os 5 em uma luxuosa limusine até uma visita técnica lá na torre, pois um deles ali em breve seria o proprietário. Ele foi tão convincente que as pessoas, sabe, os caras que trabalhavam lá na torre, acreditou mesmo que ele era um representante do governo. Só que ele não fez tudo sozinho, é importante lembrar que um plano dessa magnitude não dá para fazer sozinho. Ele foi sim a mente ali, o ator principal no caso, né? Mas ele teve a ajuda aí de um cúmplice americano chamado Dan Collins. Ele ficava ali nos bastidores, né, dando um apoio ali.
Alguns dias depois dessa reunião, né, de apresentar essa proposta aos empresários, ele recebeu uma proposta de André Poisson, um dos integrantes presentes naquela reunião. Vendo a ingenuidade daquele homem, que ainda teve a audácia de pedir uma comissãozinha extra para ajudá-la a ganhar da concorrência. Era uma coisa comum ali entre políticos daquela época. Ele entregou para o Victor um cheque de $70 mil para a realização da negociação, o que era uma pechincha, né, se você for levar em consideração o custo de construção da torre, né, que na época lá foi cerca de 8 milhões de francos. Ainda assim, esses $70 mil era muita grana naquela época. E isso tudo foi a garantia que confirmou que estava se tratando com uma pessoa séria ali, que André Poisson acreditou mesmo que estava fazendo um bom negócio. O vigarista, depois disso, pegou o dinheiro e sumiu, foi embora. E o coitado do André Poisson só viu que tinha sido enganado depois que ele foi na prefeitura para buscar as plantas e as planilhas para poder fazer o desmanche da torre. Mas ele não deu alarme, né? Ele não ligou para a imprensa, porque ele sabia que ele tinha se metido em confusão, ele não queria atenção para ele. Depois o danado ficou escondido em Viena, até as coisas ali se acalmarem, até a poeira dar uma baixada. Um mês depois, mais ou menos aí, do golpe bem sucedido, ele viu que não tinha sido noticiado a venda da torre. Então ele pensou, bem, se não saiu no jornal, então ninguém tá sabendo, então dá pra me aplicar de novo. O cara é cara de pau, né? O cara não tem jeito, é liso. Queria fazer outra vez, né? Queria vender de novo, queria vender 2 vezes a torre. O cara não tem jeito, né? O cara não tem limite, né? Foi então que ele pegou e voltou para Paris e reuniu mais alguns empresários. Só que não saiu no jornal, mas os empresários entre si, eles conversam, né, e sabiam que algo de errado não estava certo. Foi quando ele fez a proposta, né, aos empresários, eles suspeitaram na hora e chamou a polícia. Então o Victor teve que sair às pressas de Paris, pegando o primeiro navio que estava saindo para os Estados Unidos. Depois dessa ele nunca mais voltou para Paris. Foi aí que ele percebeu, depois dessa, aí, que ele tinha exagerado um pouquinho, né? Tipo, vender uma vez já foi ousado, agora querer vender 2 vezes a Torre Eiffel foi demais. Então ele voltou aí para os seus crimes mais de baixo calão, né, que chama menos atenção e continuou mexendo com dinheiro falso. Ele ficou muitos anos fugindo do serviço secreto aí com documentos falsos e coisa e tal. Só que não teve jeito, mais cedo ou mais tarde ele foi pego. Foi em 1935 que ele foi pego pelo FBI. Numa passagem em Nova York, ele estava portando $50 mil em notas falsas. Então ele foi condenado e julgado a 20 anos de cadeia, mas ele cumpriu somente 12 na prisão de Alcatraz, nos Estados Unidos, porque ele acabou morrendo de pneumonia com 57 anos de idade. Meu amigo, não tem jeito. Quem escolhe a vida errada, o caminho errado, é isso que aguarda. Mas você pode guardar ou se inscreva-se para mim, se inscreve aí no canal, vamos ajudar aqui esse canal a crescer, a estar trazendo mais conteúdos. É um canal jovem ainda, então dá uma forcinha aí. É isso, galera, diga não às drogas, não mexa com coisa errada e até a próxima.